Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 28 de dezembro de 2020. O assunto de hoje é uma pesquisa do site Poder 360, a última do ano que o portal realiza, avaliando 3 blocos de questões que serão objeto do meu comentário aqui. O primeiro bloco é o bloco de avaliação de desempenho do governo e do presidente Bolsonaro. O segundo bloco é o ranking eleitoral para 2022 e o terceiro é a percepção da população com relação às vacinas. Vamos aos números. A avaliação geral do governo na comparação da pesquisa feita em setembro com esta feita agora em dezembro apresenta resultados positivos para o presidente Bolsonaro. Na questão aprova-desaprova, ou seja, quando os entrevistados são submetidos a uma pergunta binária, só podem responder se aprovam ou desaprovam. Em setembro, a aprovação do governo era de 43%, subiu para 47%, e o índice de desaprovação permaneceu em 46%. Esse dado é interessante porque a pesquisa desse site realizada anteriormente apontou uma ligeira superioridade do índice de desaprovação sobre o índice de aprovação na pesquisa anterior e, ao que tudo indica, neste intervalo entre setembro e dezembro, o presidente recuperou alguns pontos e novamente o índice de aprovação supera o de desaprovação. Na avaliação do desempenho pessoal do presidente, a pergunta não foi binária. O site perguntou aos entrevistados, diante de 5 opções de resposta, se o desempenho pessoal do presidente é ótimo, bom, regular ou ruim ou péssimo. Normalmente, nesse tipo de questão, despreza-se o item regular por não se saber, fazendo apenas esta pergunta, se a pessoa que avalia regular é mais simpática ou menos simpática ao presidente. Vamos aos números. A avaliação de ruim e péssimo do presidente, que era de 40%, piorou para 42%. Curiosamente, a avaliação de ótimo e bom do presidente, que era de 37%, melhorou para 39%. Ou seja, o desempenho pessoal do presidente subiu tanto para mal como para bem. O dado interessante aqui é que o site fez um cruzamento de dados entre as pessoas que responderam regular com a outra pergunta sobre aprovação e desaprovação geral do governo e não do presidente. E o que se constatou é que 45% das pessoas que responderam que acham o desempenho pessoal do presidente regular aprovam o governo, ao passo que 34% desaprovam. Ou seja, no núcleo de pessoas que respondem que a avaliação do governo é regular, há uma inclinação mais positiva para o presidente, ou seja, uma tendência a avaliar mais positivamente o governo do que a reprová-lo. Isto é um dado interessante porque pode sugerir uma tendência de melhora da avaliação geral do presidente. Vamos então à análise do ranking eleitoral para 2022. A pesquisa de ranking eleitoral do Poder 360 perguntou aos eleitores em quem eles votariam se os candidatos fossem os seguintes: Bolsonaro apareceu com 36%, Haddad com 13%, Ciro com 10%, Huck com 9%, Moro com 7%, Boulos com 5%, Dória com 3%, Amoedo com 3%, Flávio Dino com 1% e Mandetta com 1%. O que há de interessante aqui neste ranking? Em primeiro lugar, que Moro aparece em situação pior do que já apareceu em outros institutos, no qual ele ranqueava em segundo lugar e se apresentava como o nome mais competitivo num eventual segundo turno com Bolsonaro. Em seguida, vamos ver os rankings de segundo turno. O outro dado interessante é o desempenho de Dória,
com 3%. Em geral, nas pesquisas, Dória tem aparecido com 3%, 4%, patamar igual ao do Amoedo. Lembrando que o Partido Novo fez apenas 29 vereadores e um prefeito na eleição passada, e que o PSDB é um partido estruturado em vários estados, ganhou a eleição para a Prefeitura de São Paulo e mesmo assim Dória, que está numa ofensiva de mídia, fazendo coletivas de imprensa diárias nas quais se apresenta como portador da vacina Coronavac para salvar os brasileiros da pandemia e não se cansa de bater no presidente Bolsonaro, não consegue decolar de uma marca que hoje é praticamente, na margem de erro, o mesmo fiasco que Alckmin fez na última eleição presidencial. Ao que tudo indica, não se vê condições de Dória, que domina a máquina do PSDB e hoje teria poucas dificuldades para se firmar como candidato dos tucanos à presidência da República, para decolar e se firmar como anti-Bolsonaro. O que a pesquisa sugere, a se confirmar essa tendência, é que o candidato do PT continua sendo o principal adversário de Bolsonaro num eventual segundo turno para 2022, cenário que tende a favorecer o presidente pelos números que vamos ver agora dos cenários simulados de segundo turno da pesquisa Poder 360. Se o segundo turno fosse entre Bolsonaro e Huck, Bolsonaro venceria por 44 a 38. Se fosse Bolsonaro-Moro, Bolsonaro venceria por 43 a 36. Se fosse Bolsonaro-Ciro, Bolsonaro venceria por 44 a 35. Se fosse Bolsonaro-Boulos, Bolsonaro venceria por 46 a 34. Se fosse Bolsonaro-Haddad, Bolsonaro venceria por 48 a 35. E se fosse Bolsonaro e Dória, Bolsonaro venceria por 46 a 31. A vitória mais tranquila de Bolsonaro seria contra Dória, do PSDB, muito embora, repito, o cenário mais provável é o de Bolsonaro de novo contra o PT, a se confirmar as tendências apontadas por essa pesquisa. Mais um dado interessante, favorável ao presidente Bolsonaro, porque na pesquisa anterior, o cenário Bolsonaro-Haddad, na pesquisa realizada em setembro, era de que Bolsonaro teria 45 contra 38 de Haddad. Na pesquisa de dezembro, Bolsonaro cresceu de 45 para 48 e Haddad caiu de 38 para 35, ou seja, a distância entre os dois aumentou em favor do presidente Bolsonaro e em prejuízo do seu virtual principal adversário na eleição de 2022. Finalmente, o Poder 360 testou a percepção da população em relação à questão das vacinas e aqui também aparecem questões interessantes para o presidente Bolsonaro. Em junho, 85% das pessoas admitia que iria se vacinar. Este percentual caiu para 60% em dezembro. Em setembro, ou seja, no intervalo mais curto da última pesquisa para essa, o percentual dos que não queria se vacinar era de 19% e este percentual subiu para 28%, ao passo que os que queriam se vacinar eram, em setembro, 67% e caíram para 60%. Do ponto de vista da comunicação, e é disso que estamos falando aqui, de percepção da opinião pública, esses dados são extremamente interessantes porque há uma guerra política e de comunicação entre o governador Dória de São Paulo e o presidente Bolsonaro em torno dessa questão da vacinação. É interessante observar que a maioria das pessoas quer se vacinar. Isso é importante porque aí no ambiente do conservadorismo, dos seguidores do presidente Bolsonaro, a resistência à vacina é maior. Mas é natural que com o bombardeio que a mídia vem fazendo em torno da pandemia e o terrorismo em torno do Covid-19, que a maioria das pessoas queiram se vacinar. Como eu disse, isto é natural.
O que é interessante é que o presidente Bolsonaro tem uma posição mais cuidadosa, mais reticente com relação às vacinas. Afirma que o governo fornecerá as vacinas, mas defende que elas não devam ser obrigatórias e sim voluntárias, ao contrário de Dória, que já afirmou desejar que a vacina seja obrigatória, assim como definiu o STF. Isto significa que na guerra da comunicação, as informações que estão chegando à opinião pública sobre as vacinas, especialmente agora sobre a Coronavac, que a se confirmar tem apenas 50% de eficácia, o argumento da desconfiança das vacinas, do ceticismo, está crescendo, está penetrando na opinião pública, ou seja, a posição defendida pelo presidente Bolsonaro nessa questão está penetrando na opinião pública, embora a maioria das pessoas ainda queira se vacinar. Vacinar-se ou não, do meu ponto de vista, é uma questão de decisão pessoal. Eu já disse aqui, o governo é obrigado por lei a fornecer vacinas à população. O presidente marcou pontos ao escolher a vacina da Oxford AstraZeneca, logo na largada, que era uma vacina que estava com a sua pesquisa mais avançada. A pesquisa da Oxford sofreu reveses, se atrasou, deve ficar pronta na Inglaterra agora para janeiro, e a vacina Coronavac de Dória, a se confirmar a informação de que ela tem apenas 50% de eficácia, tenderá a causar prejuízo ao pagador de impostos de São Paulo, pois o governador Dória já comprou milhões de doses e com esse desempenho, com essa baixa eficácia, dificilmente o governo federal comprará a Coronavac. Deverá optar pela vacina da Oxford e, se fechar o contrato com a Pfizer, talvez atender toda a população brasileira com a vacina inglesa e a desse laboratório americano, deixando Dória, que está calado sobre essa questão depois que saíram os resultados sobre a baixa eficácia da Coronavac, em maus lençóis. A pesquisa é, tanto do ponto de vista da avaliação do governo, como do ponto de vista do ranking, como do ponto de vista da avaliação das vacinas, interessante para o presidente Bolsonaro. Um último detalhe. Observem que os percentuais de aprovação do governo e do presidente na pesquisa que avalia esses quesitos apresentam índices mais altos do que a posição do presidente no ranking eleitoral. Na aprovação, os índices do presidente são superiores a 40% e o desempenho do presidente no ranking eleitoral é de 36% no primeiro turno. Isto significa o quê? Que se o marketing do governo for competente no sentido de grudar o desempenho do governo, a percepção positiva que a população tem do governo na candidatura do presidente Bolsonaro, isto é um trabalho de comunicação e marketing, a tendência é que o presidente cresça nos seus índices de desempenho no ranking da disputa eleitoral de 2022. A eleição está longe, mas o caminho está aberto para o presidente se reeleger. Se vencer as eleições para o comando da Câmara e do Senado, retomar as reformas econômicas e conseguir cumprir, pelo menos em parte, sua agenda econômica e fazer avançar alguns pontos da pauta conservadora em nome da qual ele se elegeu, o presidente estará em ótimas condições de vencer a disputa de 2022. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal e tenha certeza que todo dia de manhã cedinho tem um novo comentário aqui. O de hoje era esse e até o próximo.